Mortes cruéis de animais revoltam a população. Nos últimos dias, registramos casos na macro-região. Aos agressores, atenção, a pena pode aumentar no país. Este gatinho tinha 7 anos e foi vítima de agressão até a morte por um morador de rua nos Campos Elíseos, em Ribeirão, semana passada. A dona dele, que não quis ser identificada, chora a perda do companheiro e a maneira como ele foi morto. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem chutando o animal, que também foi pisoteado. Uma grande crueldade com o bichinho, que tinha casa e tentava entrar no portão quando foi apedrejado até ser capturado e morto pelo suspeito. A dor dói muito ainda, porque foi recente, né? Você olha no vídeo, você não tem como. Foi muita maldade, foi uma monstruosidade isso daí. Muita maldade. Foi de propósito, né, isso daí. Foi de graça. O que um bichinho podia fazer para ele, deitado na calçada? Mas ele pisoteou o gato daquele jeito. Isso não tem perdão. Ele tem que ser castigado. Eles têm que encontrar ele, de qualquer jeito. Tá todo mundo já sabendo quem é. É um caso de polícia, explica o advogado. E o suspeito deve responder pelo crime. A polícia precisa agir, a Delegacia de Proteção aos Animais, de Defesa dos Animais, precisa investigar. Isso precisa desembocar em um processo criminal para que efetivamente venha prestar serviço à comunidade ou venha sofrer a punição na medida em que há suspeita de que ele já cumpriu pena, inclusive, não é? Aí o que me passaram foi que ele fica ali na Avenida Brasil, com 2 sacos na mão, andando. Faz uma semana que ele saiu, que ele estava preso por roubo. E que ele já fez isso daí com outras criações, entendeu? Ele já fez, quer dizer que ele tem um histórico. O crime de maus tratos contra animais tem pena de até 3 anos de detenção. Ano passado, passou pelo Senado um projeto para aumentar para 4. A expectativa é que seja aprovado, mas ainda é pouco diante da crueldade que a gente tem visto. Nos casos onde você ameaça as espécies que já estão praticamente em extinção, quando você pega animais silvestres para simplesmente matar por sadismo, eu entendo que a pena tinha que passar 8 anos, porque pós 8 anos, o regime inicial de cumprimento desta reprimenda é o fechado. Então, infelizmente, o brasileiro tem dado mostras da ausência de respeito. E ele só faz alguma coisa corretamente quando ele teme. Então, a legislação precisa incutir o medo para que ele fale, não vou fazer, porque senão eu posso ir para as grades, para a cadeia. Mês passado, um comerciante foi detido em flagrante suspeito de atirar num pitbull em Bebedouro. Segundo a polícia, o cão costumava ficar em frente ao comércio dele e isso incomodava. O animal foi socorrido e passa bem. Teve outro caso de maus tratos em Cajuru, que não teve um final feliz. Uma cachorrinha de 3 anos foi encontrada morta na propriedade rural de um vereador. O laudo do veterinário apontou que ela foi baleada. A família registrou o boletim de ocorrência e espera a justiça. Na cidade já foram registradas várias agressões e mortes de animais domésticos que não resultaram em punição para os responsáveis. Cajuru está muito difícil tocar esse quesito da causa animal. As autoridades em si, num contexto geral, não têm nos apoiado. Ninguém tem o direito de tirar a vida assim, seja um animal, seja um humano, é vidas, né? São vidas. A orientação é denunciar sem medo. Não precisa ser identificado. Os responsáveis precisam ser punidos. Se alguém presenciar, tem que ligar 190, chamar a Polícia Militar ou chamar a Guarda Municipal por meio do 153, porque ambas têm essa função, para que talvez se consiga ali deter em flagrante quem está praticando esse tipo de crime. Uma vez não detido em flagrante, deve então tomar as providências ligando à Polícia Civil, não é? Fazendo os donos dos animais machucados ou não, ou às vezes quando o próprio dono, quem tem ciência, vai até a Polícia Civil, faz o boletim de ocorrência, pede a instauração de inquérito para que isso tenha um trâmite, vá para o judiciário e efetivamente os autores sejam punidos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre o caso do gatinho agredido até a morte em Ribeirão, que mostramos as imagens, a Polícia Civil informou que não localizou o registro de ocorrência e solicitou que a dona do animal compareça a uma delegacia para comunicar o fato. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? Pussy, mas as pessoas encontram dificuldades na hora de procurar delegacias especializadas para denunciar os maus tratos. Eu converso agora com o advogado Gustavo Bugalho. Doutor, esse é um assunto que precisa ter mais atenção das autoridades? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pussy, a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sim, evidentemente,
seria necessário que as autoridades dessem maior atenção, principalmente no sentido de conscientizar, informar e instruir os métodos mais fáceis para a população poder, eventualmente, denunciar maus tratos. Em Ribeirão, por exemplo, onde buscar ajuda e denunciar esses casos? Olha, Ribeirão Preto já teve, né, uma delegacia especializada em maus tratos aos animais, né? Só que de alguns anos para cá já não existe e essa denúncia, entretanto, pode ser feita tanto nas delegacias de polícia normal, quanto no Ministério Público e através das próprias ONGs de defesa dos animais, né, que vão tomar as medidas necessárias. Mas dificultou um pouquinho, né, doutor? Dificultou e bastante, né? Até porque, além de não haver mais essa delegacia, nós temos a falta de instrução, de informação à população que não sabe o que fazer quando se depara com uma situação dessa. E a pena hoje é baixa, precisaria ser revista? A pena, ao meu ver, ainda é muito baixa, porque da maneira como está prevista hoje ainda na legislação, ela permite que muitas vezes o agressor, né, ele venha pagar somente uma cesta básica ou uma pena acessória e acaba se vendo livre. Isso acaba não trazendo uma educação àquele agressor, permitindo inclusive que ele venha a agir novamente contra um animal. Doutor, um exemplo recente que vimos em Ribeirão foi o do gatinho que tinha dono e foi vítima de agressão até a morte por um morador de rua. O que esse suspeito merece? Bom, esse suspeito ele vai receber aí provavelmente um processo judicial no sentido de apurar essa responsabilidade e sofrer as penas necessárias, né? É um crime de gravidade sem tamanho, né? Principalmente porque hoje os animais, principalmente os domésticos, eles são alçados a uma condição de praticamente um membro da família, em muitos casos, né? Com certeza. Doutor, e por que os casos de maus tratos contra animais têm aumentado em Ribeirão e na macro-região? Teria uma explicação para isso? Eu acredito que mais do que ter aumentado, o que eu vejo é o seguinte, até com a proliferação das redes sociais, o que se aumentou foi a informação e a consciência do povo, né, ao ver esse tipo de ação, não deixar passar batido, denunciar e colocar isso nas redes sociais. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar que o Ministério Público pede a demolição de construções irregulares em Barretos. É com você, Pucci. Até já, Gislene.